Nossa missionária Elsa, né? Que ela já é missionária, para assumir o púlpito, para trazer a nossa mensagem que o Senhor colocou no coração dela. E eu quero dizer aos irmãos que abra o seu coração. Abra o seu coração, porque for dito, que for falado nesse lugar. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós aqui apresentamos aqui a tua serva. Eu apresento também, a Deus, a tua igreja que vai estar aqui para ouvir, Senhor, aquilo que tu tens para falar. Sabemos, ó Pai, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, é que fala por nós. Por isso, convidamos ao Espírito Santo a assumir a mente e o coração da Elsa. Assumir a mente, nossa mente e o nosso coração da igreja também, Senhor, para que possamos entender e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Oramos abençoando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Obrigada. Graça e paz. É com muito temor e tremor que eu subo aqui. Ah, Senhor. Eu gostaria que a igreja abrisse a palavra do Senhor em Gênesis 22, 4 e 5. Amém? Todo mundo abriu? Diz assim: no terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe o lugar que o Senhor havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá e adoraremos e voltaremos a vós. Então, o tema dessa noite é o sacrifício de Abraão no Monte Moriá. Mas antes da gente falar do sacrifício, a gente tem que falar de quem foi Abraão. Amém? Abraão, ele era filho de Terá, vivia na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. E uma certa vez Deus virou para Abraão e falou assim: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Naquela altura, Abraão estava com a idade de 75 anos. Ele não tinha um filho. Sarai, que era o nome dela, ele era Abrão. E ela era Sarai. E Abrão, ele era 75 anos. E Sarai, ela era estéril. Quando Deus chamou eles, Deus ainda não tinha falado de filho. Deus falou que fazia deles uma grande nação. Aí eles caminharam até a terra que Deus levou eles. O primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre Abraão aqui é a importância da obediência. Quando Deus falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Deus falou para Abraão. Abraão, ele não questionou, ele não conhecia o Senhor. Mesopotâmia era um lugar onde havia muita idolatria. A Mesopotâmia era um lugar em que havia muitos ídolos. E ele cresceu a meio a isso. Mas a Bíblia fala que o Senhor escolheu Abraão. Entre todo mundo lá, idólatra, Deus escolheu Abraão. E Abraão aceitou esse chamado sem nunca ver a face. Ele estava todo dia habituado a ver imagens. Mas só que ele nunca via a face de Deus. Nunca viu a face de Deus. E ele, quando Deus chama, vocês conseguem se colocar no lugar de Abraão? Abraão, idólatra, cresceu no meio da idolatria. Aí Deus fala: Abraão. Gente, ele deve ter levado um susto. Sai da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Será que nós conseguíamos fazer o que Abraão fez? Nós estamos na nossa vida.
Hoje conhecemos a Cristo, estamos nos nossos afazeres, com o nosso trabalho. Será que a gente conseguir? Deus fala assim, ó, levanta Elsa, levanta pastor Magno, levanta Ana Carolina, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Mas só que Deus não disse o nome. Deus não disse as dificuldades que Abraão ia encontrar, porque ele é conhecido como o pai da fé. Mas ele, para se tornar quem ele foi, para nós pregarmos sobre o sacrifício dele, ele passou por dificuldades, por provas. Umas vezes foi aprovado, outras reprovado, mas ele não desistiu. Por isso ele é conhecido como o pai da fé e amigo de Deus. Eu não sei como é o seu relacionamento com Deus, mas eu sei que uma das coisas que Deus colocou no meu coração é que o sacrifício de Isaac, ele demonstra a fé inabalável de Abraão em Deus. Quando Deus chamou Abraão para sacrificar o Isaac, Deus virou para Abraão e falou assim, eu gostaria que nós víssemos no versículo 2 do capítulo Gênesis 22. No versículo 2 diz assim, então Deus lhe ordenou, toma Isaac, teu filho, toma atenção, teu único filho, a quem tu amas muito, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. O tema hoje é sobre o sacrifício. O que você tem sacrificado para Deus? Deus já pediu alguma coisa para você? Ele todo dia, na verdade, ele está pedindo. Eu não sei o que ele tem pedido para você, eu sei o que ele pede para mim. Abraão, ele tinha uma promessa de ter Isaac. Deus prometeu um filho, através desse filho, todas as nações da terra seriam abençoadas. Aí imagina, o filho está criado, ele está feliz da vida. Aí Deus se lembra e fala, agora eu vou provar ele, porque Deus fez uma prova com Abraão. Eu vou pedir o filho dele, o que ele ama, se ele me ama a esse ponto de sacrificar o filho dele. Eu não sei o que Deus tem pedido para você de sacrificar. Mas Deus, ele pediu a Abraão o filho da promessa. E um filho, eu como mãe, é muito difícil. Imagina Abraão, ele tinha um, e aquele filho ele ia dar continuidade, ele seria pai de muitas nações através daquele filho. Vocês conseguem entender? É uma promessa, mas só que imagina, Deus pediu a Abraão para ele levar o filho para o sacrifício. Eu não consigo imaginar a dor daquele homem, mas ele não abriu a boca. Ele pegou o filho e foi. E gostaríamos de acompanhar a jornada de Abraão. A jornada de Abraão foi o seguinte, Abraão pegou Isaac de manhã cedo, no outro dia, e partiram juntos, carregando lenha, fogo e faca. Isso está no versículo 6. Vamos para no versículo 6 de Gênesis 22. Que diz assim, Abraão ordenou a seus servos, permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá. Adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e o colocou sobre os ombros de seu filho, Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo, enquanto caminhavam os dois juntos. A igreja entendeu? Deus pediu a Abraão para levar Isaque com os seus dois servos, mas chegou uma determinada altura em que Abraão não deixou mais os servos acompanhar ele. Ninguém sabia, só Abraão sabia o que estava acontecendo. Nem Sarai. Eu imagino que Sarai, quando ficou sabendo, ela deve ter ficado doida, porque Sarai não abriria mão. Deus, ele sabe, quando pede as coisas, ele sabe a quem vai pedir. Às vezes a gente fala, nossa, Deus vai falar com o marido. Vai, mas às vezes tem coisas que Deus vai falar com a mulher. E nós
tratamos isso com indiferença. Deus, Ele não tem prediletos. Ele olha para mim e para você da mesma forma. A única diferença entre mim e você é as responsabilidades que nós temos na casa de Deus. Eu sou ministra no louvor, na bateria. Você é um diácono, você é um pastor. Cada um tem a sua função, mas no reino estamos todos no mesmo nível. Somos iguais, porém, quanto maior a responsabilidade, maior a cobrança. Então, Abraão, ele fez essa jornada. Aí eu fui pesquisar o que significa a lenha, no contexto bíblico. A lenha representa a pessoa que vai ser sacrificada. Então, a lenha representava Isaac. Isaac era o sacrifício. Eu não consigo imaginar a dor. Eu não sei como a igreja olha isso. Mas um pai pegar e abrir mão do seu filho. Abraão não sabia nem que era um teste. Ele achava que ele ia sacrificar de verdade Isaac. Ele achava que ia sacrificar aquele único filho dele. Era o único, o da promessa. Mas vocês vão falar, nossa, e Ismael? Ismael não era filho da promessa. Ele veio através da concubina, da serva de Sara. Porque Sara meteu os pés pelas mãos. Deus falou que daria para Abraão e para Isaac, para Abraão e para Sara um filho. Sara não soube esperar, mandou Abraão se deitar, ele ouviu o conselho da esposa, esqueceu de Deus, e aí entrou Ismael. Mas só que a promessa não era com Ismael, a promessa era com Isaac. A promessa toda de Deus na vida da gente é Isaac. Por causa de um erro, temos hoje duas nações brigando. Os Emirados Árabes, os príncipes da Arábia e Israel. Até hoje, eles são os dois filhos de Abraão. A gente conhece Abraão, mas a gente não se aprofunda para estudar. São dois irmãos. Deus abençoou também eles. Deus falou para Abraão, Senhor, e o meu filho Ismael? Ele falou, eu também o abençoarei, não precisa preocupar, mas a minha promessa, ela tem que sair de você e de Sara. Então existe uma promessa, mesmo com o erro de Sara, Deus não desistiu do propósito que Ele tinha. Deus não desiste. Nós é que muitas vezes não somos pacientes o suficiente para esperar. Nós queremos que Deus faça no nosso tempo igual micro-ondas. É para ontem. Mas e tinha um tempo. Vocês conseguem entender? Há um tempo, Eclesiastes 3 fala, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E nós precisamos abrir o nosso entendimento para compreender essa palavra. Nós precisamos entender o que Deus está pedindo para nós. E não importa, nós temos que nos lembrar da promessa. Ele pediu sacrifício, vamos sacrificar. Ele falou que vai fazer uma promessa, vamos esperar. Ah, mas passou muito tempo. Tá, mas Abraão foi pai com 100 anos. E Sara foi mãe com 90. Gente, o tempo é dele. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós às vezes achamos que entendemos tudo. Mas quando a gente pede ao Espírito Santo para nos fazer compreender a profundidade da palavra, qual é o pai aqui que tendo um filho de 10 anos entrega uma chave de carro na mão? Nenhum. Por quê? Ele vai pegar a chave, entregar para o filho vai sair com o carro todo perdido, vai bater nos outros, vai morrer e matar a gente. Então o pai não vai entregar. Agora, se vocês sendo humanos, pecadores, não fazem isso, você acha que Deus ia entregar uma coisa para Abraão e Sara fora do tempo, mesmo que estavam velhos? Porque para Deus, o que para nós é impossível, para Deus é possível. Nós achamos impossível. Eu estou há 7 anos esperando o meu Gabriel. Eu estou falando sério, eu vou ter esse Gabriel, gente. Pode ser com 40, 50, Deus ele falou que iria dar, eu não pedi nada para ele. Abraão não pediu filho. Abraão, ele estava lá fazendo o altarzinho, adorando a Deus como sempre, porque Deus falava com Abraão, voz audível. Ele levantava o altar, sacrificava todo dia o melhor cordeiro dele, e Deus visitava ele. Abraão não pediu filho, porque Sara era estéril.
Mas Deus decidiu dar para Abraão um filho. Ele escolheu dar. Então, se ele escolheu dar, ele tinha um propósito. Você consegue compreender? Eu não pedi o Gabriel. Nós oramos quando tivemos uma Esther, falando, nunca mais eu tenho filho depois da Esther, porque é ruim, 10 horas de parto. 10 horas, gente. E eu falei para o Magdo, se você aproximar de mim durante o parto, você apanha, porque eu estou com força. E o Magdo falou, prometo que eu nunca mais eu vou pedir filho, porque, gente, é difícil. Quem teve filho sabe, parto natural é horrível. E eu e o Magda, a gente orou, falou, Deus, obrigada pela Esther, nós estamos felizes, não queremos mais. Aí um ano depois, a Esther tinha 1 ano, Deus levanta um servo dele e falou assim, ó, eu vi você com o menino no colo, e a Esther já era moça naquela altura, a Esther estava com 1 ano, gente. A Esther era moça, já grande, você com o menino no colo e o Magda do lado. Eu falei, nunca isso vai acontecer, porque eu não quero, a minha saúde, eu tomo medicação. Mas Deus, Ele não está preocupado com a minha medicação, Deus não está preocupado com a minha limitação. Ele quis dar. Aí se passaram 2 anos, Deus começou a falar. Aí Deus parou ao fim desses 2 anos, e Deus deu 7 anos. Estou aqui de novo, e Deus vem falando. E eu estou esperando, gente. Abraão esperou. Sara aqui não. Ela atropelou, mas ainda assim Deus cumpriu a promessa. A promessa, Deus cumpriu. Eu não sei qual é a promessa que Ele tem para vocês. Eu não sei o que Ele prometeu para vocês. Eu não sei a dimensão, porque cada um sabe da sua intimidade. Eu sei o que Ele prometeu para mim, para além de um filho. Eu sei. E eu vou esperar. Custa? Custa. Porque quando Deus implanta uma coisa no coração da gente, Ele faz a gente sonhar. Ele faz a gente viver o sonho. Vocês conseguem compreender? Mas aí Deus vem e pede. Pede Isaac. Deus pede Isaac. Coitado de Abraão. Eu fiquei realmente com dó dele. Porque se fosse eu também não saberia o que eu ia te fazer, não. Deus falou muito comigo sobre sacrifício. Nós às vezes achamos, não, sirva a Deus, eu faço. Mas será que a gente está disposto a sacrificar aquilo que Deus pediu, que falou que vai dar para a gente? Ó, eu tenho para você um ministério assim, assim, assim. Será que a gente está disposto a abrir mão dele por causa daquilo que a gente quer? Abraão, ele abriu. Deus estava provando onde estava o coração de Abraão. A Bíblia diz, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. O coração de Abraão, mais na frente a gente vai perceber que ele estava em Deus. Mas ele passou por um processo, ele precisava passar por isso, gente. Deus precisava provar para ele ser chamado hoje pai da fé e amigo de Deus. Por isso é que chama Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Foi a descendência dele. Ele não conquistou isso no calor e deitado numa poltrona. Foi passando provas. Porque se a gente for falar do que ele passou até chegar ao sacrifício, foi ruim. Vacilou um monte de vezes, mas ele continuou de pé. Ele não desistiu. E ele aqui fez o mesmo. Deus pediu, então vou sacrificar Isaac. Aí fogo, quer dizer, significa uma fé pessoal e intransferível. Por quê? Isaac levava a lenha, que significa que era ele. Ele colocou a lenha sobre os ombros de Isaac. Mas quem levava a tocha para o fogo era o pai. A unção, o poder. Isso representa a presença de Deus. O fogo, ele representa a presença de Deus. Ele tinha certeza que ele ia voltar, porque ele fala lá para o servo dele, ó, eu vou mais um menino, vocês esperem aqui, que no fim do sacrifício eu volto. Ele não sabia como Deus ia providenciar, mas ele tinha certeza que Deus ia providenciar, porque havia uma promessa. Amém? Aí existe a faca. Eu procurei cada um no termo bíblico. A faca é o sacrifício que Abraão iria usar. Parece uma coisa simples, mas imagina o próprio pai espetar no filho a faca de sacrifício. Deus poupou Abraão, mas Deus não poupou Jesus. Ele não poupou Jesus. Jesus, ele não poupou, para que hoje eu e você pudéssemos adorá-lo. Por isso nós temos que se adorar de coração.
para que nós pudéssemos derramar. Ele poupou o filho de Abraão, mas Ele não poupou as nossas vidas. Ele não poupou Jesus lá, para que pudéssemos estar aqui. Aí nós vimos no culto, batemos palma, cantamos. A gente tem que atrair a presença dEle. Não é o ministério só que atrai. O povo, a Bíblia fala que Jesus falou para os discípulos, voltem para Jerusalém, fiquem lá até que do alto sejais revestidos de poder. Deus deu uma ordem, Deus não disse como eles iam ser revestidos de poder, só falou que ia enviar um Consolador. Aí eles esperaram, eram em torno de 120 pessoas. E quando o poder desceu, a Bíblia fala que Pedro se levantou, ele fez uma única pregação. E Pedro, gente, não sabia ler e escrever, ele era pescador. Ele pregou e 3.000 almas se converteram a Cristo na primeira pregação. 3.000, nós não estamos falando de 100, de 2, de 3. Para nós hoje, 3, 4 é muito. Para naquele tempo, uma pregação. Ah, mas foi o que Pedro falou? Não. Foi o poder que estava sobre Pedro. Foi a unção, o fogo de Deus descendo sobre Pedro. Eu não sei o que a igreja quer viver, mas a Bíblia fala, quer que fala lá no... Eu queria que abrisse em Mateus, onde fala sobre o Pai Nosso, Mateus 5, ou 6, que fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, assim na terra, como ele é feito no céu. Você compreende a profundidade disso? Quando a gente busca com coração, com interesse, com verdade e sinceridade, o céu ele desce na terra. Nós temos Martim Lutero, nós temos John Wesley, e tantos homens da Bíblia, tantos heróis da fé, que Deus desceu fogo lá com Elias. Era só um homem, para uma nação inteira, mas Elias fez todo mundo se dobrar perante Deus. Elias, ele tinha uma convicção e uma intimidade fora do comum. Desceu fogo do céu que queimou o holocausto. Ele falou que 3 anos e meio não choveria e não choveu. Isso é intimidade. Qual é a sua intimidade? Como ela está? Deus pergunta, como está a nossa intimidade hoje, igreja? Será que nós estamos prontos? Nós queremos a presença, mas será que o nosso corpo físico, a nossa vida espiritual está pronta para receber esse poder? Porque a Bíblia fala que quando o poder desceu, não desceu só sobre Pedro, sobre todos. A Bíblia fala que foi sobre línguas. Eles foram cheios do Espírito Santo, de tal forma, eu não sei, gente, deve ter sido uma intensidade. Para Pedro, que era iletrado, que não sabia ler, pregar e 3.000 almas se converter. Gente, é uma coisa muito, parece banal, gente, mas não é. Isso é o fogo de Deus. E às vezes Deus precisa queimar a gente. Nós precisamos sacrificar para que Deus derrame esse fogo. Nós precisamos sacrificar as nossas vontades, o nosso querer, aquilo que nós queremos para que Deus faça. E quando a gente não faz isso, a gente não vive a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você conhece essa palavra? Não sou eu mais quem vivo. Então, antes de a gente vir para Jesus, a gente tinha livre-arbítrio. A gente era criatura. A gente veio para Cristo através de Jesus Cristo. Jesus nos escolheu, Ele nos chamou, porque não fomos nós que escolhemos a Deus. Ele fala, não foste vós que me escolheste a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós. E ide, dei frutos e frutos que permaneçam. Gente, é sério. Não sou mais eu quem vive em mim. Então significa que a minha vontade, ela não pode mais passar sobre a vontade de Deus, que é o que Abraão nos está ensinando. Ele amava o filho. Qual é o pai que não ama seu filho? Podemos falar? Tem aqui a Marlene, tem em Lucas. Imagina Deus falar para Marlene, Marlene, eu quero teu filho. Eu quero que você libere seu filho, porque eu vou colher. E aí? Coitada da Marlene, gente, já esperou a vida inteira. Ela é uma criança. Eu conheço a Marlene. Mas imagina o coração de mãe. Se ela não tiver intimidade profunda com Deus, de saber que a vontade de Deus é perfeita. Você acha que ela vai liberar? Não, ela é mãe, ela vai falar, Deus tem misericórdia, pede outra coisa. Abraão nos está ensinando
que a vontade dele não era mais importante que a vontade de Deus para ele. Aqui não é sobre Isaac, é sobre Abraão sacrificar, sobre renunciar. Vocês conseguem entender? Deus estava pedindo sacrifício. E Deus nunca vai pedir uma coisa que você não consiga. Entenderam? Eu gostaria que a gente abrisse lesse o versículo 7 e 8 de Gênesis, que fala o questionamento de Isaac e a fé inabalável de Abraão. Nós vamos falar sobre o questionamento de Isaac para com o pai e a fé que Abraão tinha. Você vê, um pai com intimidade, ele consegue passar tranquilidade para o filho. Vamos ler versículo 7, capítulo 22 de Gênesis, versículos 7 e 8. Eu gostaria que colocasse. Vamos ler? Isaac chamou por seu pai, Abraão, meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão, sim, meu filho. Então Isaac indagou, a mesma coisa, perguntou. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Continua. Assegurou-lhe Abraão, passou tranquilidade. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Vocês conseguiram entender? O filho chega uma hora da jornada, quando eles vão sozinhos, pergunta, pai, cadê o cordeiro? Aí o pai e a filha, não se preocupa. Porque não é normal, não tem animal. Tem todos os utensílios, mas cadê o bicho para ser sacrificado? Não tinha. Não tinha. Mas Abraão, ele tinha uma intimidade tão grande, as coisas que ele passou antes de chegar a Isaac, foi o que fez ele ter esse tipo de atitude. Se vocês querem conhecer a vida de Abraão na totalidade, passem a ler a partir do capítulo 12 de Gênesis. Aí vocês vão conhecer o que ele passou até chegar a Isaac na pregação de hoje. Mas eu não posso pregar porque é muito grande, então eu estou em um tema específico que Deus colocou no meu coração. Isaac, como filho, chegaria e perguntaria, mas o pai, ele tinha tanta convicção que Deus ia dar uma situação, que ele falou, não se preocupa, Deus proverá. E ele falou com uma tranquilidade, ele assegurou. O que é sentir seguro? Ele passou uma segurança para o filho, que o filho não fez mais pergunta. Eles chegaram lá, e tudo foi feito. Isaac não questionou, ele se deixou ir com o pai, confiando que sabia que o pai sabia o que estava fazendo. Mas só que Abraão sabia que Deus ia prover. Agora eu pergunto, Abraão sabia, agora vamos inverter. E se Deus não mudasse de ideia? Deus mudou de ideia, Deus só queria testar ele, mas se ele não mudasse? Se ele não mudasse, a gente não sabe como seria a história. Deus não é filho do homem para que minta, nem que se arrependa. Ele certamente daria outro filho. Mas só que Deus, ele não gosta de ficar fazendo muita coisa muito repetidamente. Deus, ele é um Deus de novidade. Ele fala que é para a gente renovar a nossa mente e nosso entendimento todos os dias através da palavra. Vamos ver então o que é que diz? Sim, meu filho. Então Isaac indagou, eis o fogo da lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro, o holocausto. E continuaram a caminhar juntos. Abraão não questionou Deus, não abriu a boca perguntando por que Deus estava perguntando. E o filho seguiu os passos do pai. Porque tu quer ver, um fruto nunca cai muito longe da árvore. Olha para a Esther e olha para a mãe. O fruto nunca cai muito longe da árvore, gente. Isaac era o que o pai era. Isaac não questionava o pai porque o pai não questionava Deus. Os nossos filhos são aquilo que nós somos.
E o que nós temos sido para os nossos filhos? Que Deus nós temos apresentado para eles? Que Deus nós temos apresentado para os nossos filhos? Abraão apresentou Isaac. Mostrou para Isaac que Deus, que ele pode confiar em Deus, que Deus ele não falha nas coisas que faz. E se ele mudar de ideia, ele vai prover alguma coisa diferente, bem melhor. Será que nós temos ensinado nossos filhos, nossos vizinhos, nossa família, que Deus, Ele não mente, Ele não mente. Pode passar um monte de coisa, Ele não mente. Ele pode mudar de ideia, porque Ele muda de ideia. Mas Ele não mente. Amém? Eu gostaria agora de falar um altar de sacrifício. Vamos descobrir como é que esse altar foi feito e com intensidade. Quando fala um altar de sacrifício, eu imagino Abraão. Eu imagino, pastor, aquele pai chegar, ainda não ter visto nem a provisão e começar a construir sobre pedras, porque o altar antigamente, ele é construído por pedras. Não era isso aqui que nós temos, eram pedras colocadas até uma tamanha altura, a lenha e o animal, e ponto. Aí ele construiu. Eu gostaria que a gente lesse no versículo 9 a seguir, de Gênesis 22, 9. Vamos ver como é que foi o altar. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar. Dispôs a lenha. Depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Quando eu estive ouvindo um pouco sobre Abraão, eu fui procurar saber. Abraão, quando foi para o sacrifício, ele foi com a sua idade, dos seus 25 anos. Ele era adulto, mas ele era submisso ao pai dele. E aqui fala que Abraão montou o altar, pôs o seu filho lá, amarrou ele. Imagina. Você consegue entrar na história comigo e imaginar? Olha aqui. Foi colocada uma imagem. Imagina o menino sobre o altar. O homem sobre o altar, aquele menino. Vocês conseguem imaginar? Você se imagina ali com seu filho? Eu não me imagino com a Teté lá. Sinceramente. Eu não me imagino. Mas ele fez isso. Ele construiu o altar tudo direitinho. E colocou sobre o altar em cima da lenha. Aí a gente vai para o versículo 10. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Ele estava indo direitinho. Ele não pensou assim, Deus, será que ele vai falar? Abraão tinha só um pensamento. Eu vou cumprir o propósito que eu fui chamado. Ele não pensou se Deus ia mudar de ideia. Ele não pensou. Porque ele tinha uma promessa, mas ele também tinha Deus. E Deus queria provar aonde estava o coração. Se realmente Abraão amava o coração ao fim de tanto tempo. Porque ele é conhecido como pai da fé, só Abraão. E amigo de Deus. Deus visitou Abraão na tenda, quando foi para prometer um filho para ele, falar do filho. Ele foi lá na tenda. 2 anjos foram. Eu tenho certeza que um deles era Cristo. Ele viu o Senhor, lavou os pés, preparou a comida e eles comeram tudo. E Deus fez uma promessa que o nome dele seria Isaac, que significa riso. E ele falou, 2 de um ano eu estou aqui, Sara dará à luz uma criança. Sara riu. Aí Deus falou assim, porque Sara riu, o nome dele será Isaac, que significa riso, alegria. Deus dá nome, sabia? Tem pessoas que Deus deixa escolher, mas tem pessoas que Deus não deixa escolher o nome. Deus não deixa escolher. Porque existe propósito. Mas só que nós achamos, não, Deus está lá em cima, eu estou aqui, eu oro, eu vou no culto, o pastor ora por mim, eu sou abençoado e eu vou para casa.
Quanto tempo mais a gente vai ficar esperando o pastor orar pela gente? O pastor só tem que orar pela gente quando a gente está ruim de verdade, enfermo. A Bíblia fala assim, o quê? Lá no Novo Testamento. Se alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, unjam com azeite, pondo a mão sobre ele, se ele houver cometido pecado, se eles são perdoados. Nós temos que crescer, igreja. Nós não podemos esperar tudo do pastor, porque o pastor é um ser humano. Pastor Magda é um ser humano, pastor Luiz é um ser humano. A gente tem que crescer, senão a gente não vai viver o que Abraão viveu, não vai viver o que Moisés. Nós queremos viver a promessa, mas nós não queremos crescer, nós queremos ficar sentados mamando leitinho. Abraão passou, reprovou, e depois foi aprovado, depois reprovou de novo, depois foi provado, depois foi aprovado. Ele passou por um tanto de prova, ele não é diferente da gente, ele não é um homem perfeito. Deus falou assim só para Abraão, ande nos meus caminhos e seja perfeito. Mas Deus sabia que ele ia errar. Mas só que Abraão não se limitava nas suas falhas. Ele falou, eu errei, vou me levantar e caminhar de novo. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, se eu venci, vocês vencerão também. Então Jesus não prometeu nada. Ele falou que vai estar com a gente, que vamos ter dificuldades, que vamos errar, vamos falhar. Mas Ele espera de nós, como filhos, obediência, que foi o que Abraão fez. Obediência, temor. O que é temor? É respeito por Deus, pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, por quem nos ensina, pelos mandamentos. A Bíblia fala que os mandamentos são promessa de Deus para nós. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mandamento com promessa. Deus manda honrar pai e mãe. Aí nós ficamos velhos, altos, grandes, achamos que não precisamos mais porque os nossos pais, nós estamos casados. Nós somos adolescentes, não, eu posso falar do jeito que eu quero. Eu sou criança, eu estou virando pré-adolescente, já sei das coisas. Que história é essa? Existe sim, gente. A Bíblia fala, corrige do filho o caminho que ele deve andar para quando ele crescer não se desviar dele. Por que Abraão é diferente, Isaac é diferente, a promessa cumpriu? Porque Abraão também corrigia Isaac. Abraão ensinou o caminho para Isaac. Isaac veio Esaú, Jacó, e de Jacó veio toda a nação que existe em Israel. Existe uma promessa, a Bíblia fala lá em Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, embaixo na terra e nas águas debaixo da terra, e não te encurvarás a ela, porque eu sou um Deus zeloso, que visito a maldade do pai até aos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Da mesma forma que Deus faz isso, Deus também abençoa até a 3ª, 4ª, 5ª, 6ª geração. Deus, da mesma forma que Ele amaldiçoa, Ele também abençoa. Mas nós não queremos viver um evangelho light. Não queremos dizer, não, Deus, desculpa, Deus, eu vou fazer, eu vou mudar. Não, a gente não quer. A gente quer falar, nossa, Deus, oh Deus, me perdoa. Não, Deus, me perdoa porque eu sou cego, nu e miserável e só vivo falhando. Deus quer isso da gente, Deus quer sinceridade. Sabe por que é que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele era bonitinho e tinha intimidade só. É porque quando ele errava, ele falava, Deus, eu não sou nada. Deus, eu quero pegar os meus inimigos e pegar eles pela goela. Ele falava o que estava no coração, no secreto dele. Ele se despia das vestes de rei, ia lá para o secreto, se humilhava e falava, Senhor, eu quero pegar meus inimigos pela garganta. Quantas vezes ele desejou? Está lá no Salmo 139. Mas só que Davi falava, ele expunha para Deus. E quando ele expunha, o Espírito de Deus que estava sobre ele, vinha, acalmava ele e abria o entendimento e falava, meu filho. Ele expunha, agora nós queremos guardar, viver como se não tivesse acontecendo nada, é tudo normal, mas queremos ir morar no céu. Se você, sendo ser humano, não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa, você acha que Deus vai deixar entrar? Não vai mesmo não. Nós, ser humano, não deixamos entrar qualquer pessoa no nosso jardim. A nossa casa é o nosso jardim. Se nós, sendo ser humano, não deixamos, você acha que Deus vai deixar? A gente não tem nem noção. A gente tem uma slumbre de ideia de como é a Nova Jerusalém, que Deus deixou de alguns detalhes. Ele não falou de tudo. Deixou detalhes mais abrangentes.
Mas Paulo, ele fala que ele viu coisas inefáveis, então deve ser bem mais do que aquilo que está lá escrito. Mas para viver isso, viver promessa, morar no céu, você tem que renunciar. Tem que renunciar àquilo que você gosta, que você acha, que você sabe que está pecando, pensando, dizendo, fazendo no trabalho, em casa, seja com quem for. Se Jesus não habitar em você e você morrer, porque é isso que é evangelho. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, Jesus não tinha vindo e Abraão já tinha isso no coração dele. Por isso é que ele é o pai da fé, gente. Entendeu? Eu queria falar de um tema que eu gosto muito também. Tem mais só 3 pontos. Deus impede o sacrifício. E nós vamos ler isso no 11 e 12. Vamos ver agora a benevolência e a misericórdia de Deus, por causa do ato de Abraão. Versículo 11 e 12. Diz assim, eu gosto mais da minha Bíblia, mas vocês vê aí. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu, Abraão, eis-me aqui. Aí ele fala, não estendas a tua mão contra o rapaz. Ordenou o anjo, não lhe faças nada. Agora bem sei que me temes. E porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Você entendeu? Deus estava provando a fé de Abraão. Para ele poder ser chamado pai da fé, ele tinha que ser provado. E a maior prova vai ser naquilo que a gente mais ama. Essa é a maior prova de fé que nós podemos dar para Deus. Não é nas coisas que para nós... As coisas que para nós não custam, para isso não é prova de fé para Deus. Prova de fé é quando Ele vai nos provar em algo que a gente não tem coragem de sacrificar, porque a gente acha que é para nós. Mas tem coisas que chegou o tempo que não é mais. Mas nós queremos. Não, eu quero isso. Deus falou que é meu. Tá. Mas, gente, fé não é isso. Fé não é ver aquilo que você quer. Fé é ver aquilo que você não quer. Lá em Hebreus 11:1 fala que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas a certeza daquilo que eu espero. Abraão tinha isso no coração. E falando isso, eu queria que fôssemos lá em Hebreus também, 11:17. Coloca aí Hebreus 11:17, que aí eu não preciso de abrir, porque a tecnologia está muito fofa para mim. E me ajuda muito. Hebreus 11:17. Vamos ver o que o Senhor vai falar. Pela fé, olha, o Novo Testamento ainda relembra Abraão. Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar o unigênito. Ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, tua descendência será estabelecida. O Novo Testamento ainda relata no livro de Hebreus aquilo que começou lá no princípio em Gênesis. Então Abraão é literalmente o pai da fé. Porque se ele não fosse alguém que marcou o coração de Deus, ele não estaria tanto dividido na Bíblia. Porque tem outros homens, mas não é tanto Abraão. É mais falado Moisés e Abraão do que propriamente qualquer homem da Bíblia, além de Paulo, no Novo. Abraão ainda foi para o Novo Testamento, saiu do Velho e foi para o Novo. Ele marcou o coração de Deus pela obediência, pela renúncia. Abraão, ele nos mostra esse exemplo. Abraão é um homem admirável pela fé dele. Deus escolheu ele para nós nos firmarmos que todo propósito exige um sacrifício. Mas esse sacrifício todo que aconteceu era só uma simbologia do que Jesus Cristo vinha fazer. Em João 3,16 fala, porque Deus, presta atenção, eu quero que vocês ouçam muito calmamente, não fala nada. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
quer dizer único, para que todo, não é exceção, todo aquele que nele crê, não pereça ou não se perca, mas tenha a vida eterna. Porque eu não vim ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O único homem que foi sacrificado, sem nenhum pecado, foi Jesus Cristo. Para hoje nós estarmos aqui e podermos lhe dar um dia vida eterna. Amém? Eu quero acabar para continuar, já estou terminando. Não é muito a minha mensagem, mas já estou terminando. Vamos ver a provisão de Deus, o que Deus promete para Abraão. Porque Deus ainda faz promessas para Abraão. Lá no versículo 13 e 14. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé Jireh, quer dizer, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Por isso até nossos dias se diz, no monte do Senhor se proverá. 15. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão. E declarou, juro por mim mesmo, pela palavra de Yahvé, que quer dizer Senhor, porquanto me ofereceste este gesto, e não me negando teu filho amado, teu único filho, esteja convicto, ou tipo, fique esperando, seja certo o que eu vou te falar, de que eu acumularei de bênçãos. Deus fez muito mais do que Abraão estava esperando. Eu te confirmarei uma posteridade. Posteridade significa futuro. Tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. A tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes, Deus não deu número, Deus comparou as estrelas do céu e a areia do mar. Gente, enfim, vamos ver. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes, serão abençoadas todas as nações da terra. Porquanto me obedecerás. Olha uma coisa simples, obediência traz a bênção. Deus bradou uma segunda vez, ele falou que ele ia ter um filho e que ele seria uma grande nação. Aí o anjo, quando foi e passou o teste que tinha que passar, Deus triplicou tudo. Deus falou, a tua descendência será como a areia do mar e as estrelas. Conta as estrelas se pode. Ela será como a areia do mar e as estrelas do céu. E hoje nós estamos aqui porque Jesus morreu e através de Jesus nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Vocês conseguem compreender? A profundidade não é só uma palavra, trata-se de uma renúncia. Uma renúncia que um homem segundo o coração de Deus, um homem que era amigo de Deus, fez. Ele estava disposto a dar o próprio filho. Será que você está disposto a sacrificar aquilo que Deus quer de você? Porque eu não sei o que Deus quer de você, eu sei o que Deus quer de mim. Deus falou muito comigo essa semana, muito. Muito, muito. Eu falava, Espírito Santo, pelo amor de Deus, você me ajuda. Tá difícil. Eu preciso saber como é que eu vou fazer as coisas. Aí ele falou para mim, chuva seródia. Sabe o que é chuva seródia? Chuva tranquila. Depois da tempestade não vem aquela chuva tranquila? Isso chama-se chuva seródia. Deus falou para mim, fica quieta, fica calma. Eu falei, mas Espírito Santo, dá não. Eu não sei administrar isso. Ele falou, chuva seródia, chuva seródia,
depois da tempestade, amados, vem a brisa tranquila, a chuva seródia. Nós vamos passar por provações, pastor. Mas só que o Senhor, em todas elas, Ele passa conosco. Vamos só procurar levar a palavra de Deus mais a sério. Vamos só tirar mais tempo. Vamos buscar o céu na terra. Eu quero viver, gente. Eu não quero viver um evangelho de que tipo assim, eu quero ver como antigamente, no tempo, a sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro curava. Ele passava, a sombra dele curava. Gente, a igreja primitiva viveu. Porque eu e você não podemos viver. Porque nós, como igreja, não podemos viver. Deus quer que nós vivamos isso. John Wesley orou e Deus trouxe um grande avivamento. Billy Graham foi o maior evangelista de todos os tempos. Jim Swagger é outro evangelista, é o único que ainda não partiu depois de Billy Graham. Sabe o que uma vez disseram para Billy Graham? Ele é dos Estados Unidos, ele é um evangelista. Na verdade, Billy Graham ele é um avivalista, aquele homem que prega uma mensagem simples que multidões se convertem que nem Pedro. Mas ele tinha intimidade com Deus. Aí o presidente dos Estados Unidos falou assim: Billy Graham, você não quer se candidatar à presidência dos Estados Unidos? Ele falou assim: você está querendo rebaixar meu cargo? Nós estamos falando de um presidente falando com um evangelista, um avivalista. Ele virou para ele e falou: você não quer se candidatar a presidente da República, a presidente dos Estados Unidos? Ele falou: você quer baixar meu cargo? Para Billy Graham, servir a Cristo era tão importante, era algo que ele não podia negociar. Para ele, se ele negociasse aquilo que Deus chamou ele para fazer, para aquilo que o homem queria que ele fizesse, ele não tinha sido o homem que marcou o século 20 e 21. E sabe como é que ele marcou? Um dia ele foi lá na Inglaterra, visitou o quarto de John Wesley, dobrou o joelho e falou assim para o Senhor: faz outra vez. E ficou lá orando, todo mundo passeando pela casa, já estava indo embora e o professor fala: cadê Billy Graham? Cadê o Billy Graham? Aí foi encontrar o Billy Graham, estava lá, de joelho, faz outra vez. E Deus o transformou no maior evangelista do século 20 e 21. O que você quer ser? O que a igreja quer ser? Eu quero que a igreja se coloque de pé. Eu quero perguntar o que a igreja quer ser. O que os irmãos querem ser. O que vocês querem viver em Cristo. Vocês querem ser um Abraão da vida, um John Wesley. Vocês querem viver como esses homens viveram no evangelho, ou vocês querem só viver um evangelho que vem na igreja, vai para casa e trabalha? Você pode fazer tudo isso, mas viver marcando a sua geração. O que a igreja quer fazer? Eu quero saber o que a igreja quer fazer. Fecha seus olhos, igreja. Fala para Deus o que você quer. Deus quer usar cada um, desde crianças, adolescentes, jovens. Deus só quer um coração disponível. Deus não está preocupado se você sabe falar menos, se você sabe falar mais, se você é letrado ou não. Deus não está preocupado. Deus quer fazer de nós homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios do poder dEle, para podermos proclamar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecem, igreja. A Bíblia diz, mas para elas não prevalecer, a gente tem que se posicionar. A gente tem que tomar lousada em oração, em jejum, a gente tem que tomar lousada em choro. Ficar lá, falar: Deus, faz outra vez, faz em lousada, faz em Portugal, faz, Deus, me usa, me transforma, me quebra, faz de novo. Mas se o Senhor tiver que me quebrar, me faça de novo, para que eu possa ser usado. Se eu tiver rachado, me quebra e me faz de novo. Gente, seja humilde. Dobrar o joelho e falar para Deus te quebrar não é uma coisa de vergonha. É você falar para Deus que você está disposto a se esvaziar de você para que Ele se encha. Então nós temos que querer isso. Eu quero isso, eu quero.
Eu como a igreja, eu quero. Eu não sei, irmãos, mas eu quero o céu na terra. Amém? Vamos adorá-lo, de oh, Senhor. Em tua presença. Oh, Deus. Aos teus pés é onde eu quero estar. Adora, igreja. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Faz de novo, Deus, faz de novo. Não vim atrás de bênção. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Oh, Espírito Santo, começa a visitar seu povo. Senhor, vai em cada coração, em cada mente, Senhor, nesse lugar. Cerca esse lugar com muralhas de fogo, Senhor. Oh, Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo comece a trabalhar em cada coração nessa hora. Oh, Deus, trabalha em cada coração. Trabalha em cada mente. Vai no mais profundo da alma. Oh, Deus, coloca a tua espada, a espada que divide a alma e o espírito, ó Pai. Ó Deus, que a tua palavra seja como uma espada de dois gumes que vai até as juntas e medulas. Oh, Deus, aleluia. Toma a tua igreja nas tuas mãos, Pai. Faça outra vez no nosso meio. Nos usa, Senhor, nos usa. Abro o meu coração a ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Pastor, Pastor Luiz. Quero a ti, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Aleluia. Só quero a ti. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós estamos aqui porque Ele nos amou. Ele se entregou. Como Isaac se entregou para ser sacrificado. Jesus, Ele entregou por livre e espontânea vontade. Ele foi naquela cruz e nos deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Ele nos deu o direito da vida eterna. Uma das coisas que nós podemos entender que não precisamos mais de fazer sacrifício. Só tem um sacrifício que Deus exige de nós. É de abrir a nossa boca e cantar louvores a Ele. Esse é o sacrifício que Ele requer de nós.
Nós viemos aqui para louvar ao Senhor. Ele não quer mais sacrifício. Ele não quer que você entregue seu filho a ser morto. Não precisa de mais isso. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom. A bondade dele dura para sempre. A bondade de Deus é eterna na nossa vida. A única coisa, abra sua boca e louve ao Senhor. Aleluia. Louve ao Senhor. Louve esse Deus maravilhoso. Nada, não precisa mais de fazer sacrifício. É cantar louvores a Ele, abrir nossa boca e louvar, glorificar. Só quero a ti, Nada mais. nada além de ti. Só quero a ti. Aleluia. Aleluia, Jesus. Maravilhoso Deus. Soberano Deus. Aleluia. Receba, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa adoração neste lugar, Senhor. Receba, Papai, a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor. Aleluia. Você pode sentir a presença do Espírito Santo. Você pode sentir o poder de Deus nesse lugar. Sinta a glória de Deus nesse lugar. Aleluia. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Não há. Te amo, Jesus, e não há para mim. Pode dizer que você o ama. Igual a ti. Aleluia. Não há nada, Te amo, Jesus. nada que te impede de chegar na presença de Deus. Você que está nos ouvindo lá fora, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, entrega a sua vida para Jesus. E ama esse Jesus que tanto te amou. Ama esse Jesus que tanto te amou, indo naquela cruz. E receba Ele no seu coração, aí na sua casa. Entrega a sua vida a Ele. Entrega de todo o coração. Você que está nos ouvindo, está nos assistindo, você que faz parte desta família, vem louvar ao Senhor conosco neste lugar, vem cantar louvores ao Senhor, vem entregar a Ele esse sacrifício de louvor. Venha deste lugar entregar a sua vida para Ele. Aqui é o lugar que você receber a sua bênção. Aqui é o lugar de receber a sua cura. Aqui é o lugar de você receber a sua salvação. Venha, venha estar conosco neste lugar. Amanhã às 18 horas estaremos aqui. Venha louvar ao Senhor conosco. Venha entregar a Ele esse sacrifício de louvor, essa adoração a Ele. Porque aqui Ele está para te abençoar. Aleluia.
Aleluia. Declara que você o ama. Você que nos ouve, aonde você estiver, eu vou fazer uma oração. E você repete comigo esta oração. Eu quero que toda a igreja repete esta oração comigo. Eu quero que você esteja me ouvindo. Repete essa oração comigo. Diga assim: Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, eu quero declarar que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero render a Ti, Senhor, e entrego o meu coração para que o Senhor possa fazer morada e fazer de mim um vaso nas Tuas mãos. E eu lhe peço, escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Você que orou comigo esta oração, se você quiser vir até aqui, venha, para que nós possamos orar com você, confirmando a sua salvação. Jesus disse a todo aquele que me confessar diante do homem, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Então, se você quiser morar no céu, é preciso fazer essa confissão de todo o seu coração e confirmar aqui conosco, nesta casa, para que você seja salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe. Que Deus possa te curar, te sarar. Nós vamos fazer uma oração. Se você estiver enfermo, você que está nos ouvindo, nos acompanhando, e os que estiverem aqui dentro, se estiver enfermo, coloca a sua mão sobre a cabeça. E eu vou orar e você vai ser curado dessa enfermidade que está te assolando. Senhor Deus e Pai, exaltado seja o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Todos aqueles que estão enfermos nesse momento, eu quero apresentar a Ti nesta hora, Senhor. Sabemos que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Sabemos que o Senhor opera aqui e opera lá. Aonde estiver alguém ouvindo esta oração, possa fazer juntamente comigo e receber Jesus Cristo no seu coração e receber a sua cura, a sua salvação. Eu oro abençoando, Senhor Deus, e declarando a cura para aqueles que estão enfermos, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, igreja. Dá uma salva de palmas para Jesus. Ele está neste lugar te abençoando. Ele está com você todo o tempo. Ser somente forte e corajoso. Siga Jesus. Siga a palavra. Cumpra os mandamentos do Senhor. E você verá a glória de Deus. Tenha fé e tenha esperança que você vai conseguir chegar lá. Com fé e com esperança, nós vamos confiar. Porque a fé e a esperança nos traz confiança. E nós confiamos naquele que servimos. Porque Ele tem todo o poder. E Ele tem poder para te abençoar. Ele tem poder para te curar, para te sarar. Ele tem poder para te dar a vida eterna. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos encerrar no nome de Jesus, amém? Vamos para nossa casa e Ele vai com você, te levando até a sua casa e permanecendo com você ali, te abençoando todos os dias e todo o tempo. Feche os seus olhos. Grande Deus eterno Pai, exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. E nesse momento apresenta a Ti a Tua igreja, o Teu povo, que vai voltar para casa, Senhor. E aqueles que estão em casa, eu peço a bênção do Senhor, que o anjo do Senhor continua com eles, guardando na sua casa. Abençoe os Teus servos voltando, Deus, guardando os seus carros.
livrando de toda maldade, livrando de acidente e de todo perigo. Eu oro abençoando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levanta sua mão para o alto. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho, a santa consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês para todo sempre. Toda a igreja diga: que Deus te abençoe, te guarde e te livre no nome de Jesus. E as palmas louvem ao Senhor. Bem forte, aleluia. Glória a Deus.